Bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, fazia um tempo que eu não apareci por aqui, eu vim conversar um pouquinho com vocês, porque eu sempre recebo da consciência crística de forma automática, assim, eu vou recebendo. E eu tenho recebido muito essa semana, então eu tenho feito muitas anotações. E agora eu recebi em forma de palestra, de aula, então eu vim trazer isso para vocês, né? Muito no mundo sempre se buscou o conhecimento da verdade. A busca pela verdade é intrínseco a todos nós. Todos nós buscamos e sentimos e almejamos encontrar a verdade e buscar a verdade. Só que a gente não tem consciência disso. Então a gente sempre vai buscando outras coisas e muitas coisas no mundo com a intenção de buscar a verdade, de voltar para casa, né? Os nossos relacionamentos são uma tentativa de reunificação com Deus. O nosso trabalho e tudo que acontece na nossa vida vem dessa tentativa de reunificação com Deus, né? No entanto, no mundo, nós sempre buscamos muito a verdade. É um desejo intrínseco, humano, a busca pela verdade, né? A filosofia, a história e tudo sempre busca a verdade. As ciências buscam a verdade. É um desejo inato, humano, que vem do Sapiens Sapiens, né? Essa busca do desejo pela verdade. O que acontece? Eu estava lembrando agora, né? Acessos de memória da minha adolescência, de quando eu tinha 17 anos. Eu lembro até o momento de eu subindo as escadas no pré-vestibular. Eu sempre soube desde pequena que eu tinha um trabalho muito grande para fazer, mas muito grande para fazer, né? Mas eu me sentia pequena diante disso e eu deixava isso em stand-by, que eu digo para vocês. Quando eu não sei o que fazer com alguma informação, eu deixo ela ali, em stand-by, até eu saber o que fazer com a informação. Eu nunca... Geralmente eu não me excedo. Deixa eu só desligar aqui o outro telefone. Ou a gente busca fazer algumas coisas. Por exemplo, deixa eu exemplificar aqui para vocês. Aos 13 anos eu li o meu primeiro livro sem figuras, que eu digo que foi o Diário de Anne Frank. E aquela menina tinha a minha idade, 13 anos. E ela falava 12 línguas. 12 línguas. E eu falava mal português. Ela era incrível e ela morava num sótão porque ela estava na guerra. E ela só tinha livros e batata para comer. E essa era a vida dela. E eu fiz o acompanhamento da vida dela através do livro dela. E aquele foi um divisor de águas na minha vida. Então eu mudei, para quem entende de arquétipos, de um arquétipo de Hestia, que eu tive até aos 13 anos, que é aquela menina mais centrada, observadora, mais quieta, para um arquétipo de Atena. Ali estava nascendo o meu arquétipo de Atena, que é a deusa da sabedoria, do poder, da guerra, dos estudos e do trabalho. Então, com o advento, né, desse arquétipo mais racional, eu comecei a ler muito, estudar muito. E com 17 anos eu já era membro de uma escola de filosofia. E nessa época, aprendendo muito, lendo muito, eu tinha uma amiga muito que nem eu nessa época, assim, que era minha parceira de estudos, assim, a gente fazia tudo juntas. E eu sentia aí nesse dia, com 17 anos, que eu tinha que colocar uma escola. Eu sabia que eu tinha que colocar uma escola e que eu tinha um trabalho muito grande para fazer. Mas eu não tinha noção do que era. Então eu fui buscar a verdade, né? No mundo, naquilo que eu conhecia. Fui buscar a verdade na filosofia, na história, no direito e no jornalismo, que eu achei que era a busca da verdade. E entre essas faculdades eu optei pela de história, né? Para saber do passado e buscar entender realmente como funcionava a história, como funciona o mundo. Eu queria saber como funcionava o mundo. Para mim era muito importante saber isso. E durante o meu processo de busca pela verdade no mundo, eu me formei em História. Sempre foi meu prazer estudar, pós-graduei, fiz mestrado, tudo. E quando eu era membro dessa escola de filosofia, inclusive a Nova Acrópole, que muitas pessoas devem conhecer, tinha aqui em Caxias,
a gente tava bem bacana, assim, os estudos estavam bem bons, até que chegou um ponto que eles disseram assim, a partir de agora você vai ter que acreditar nisso. Porque tudo que vem depois parte desse pressuposto. Aí eu pensei assim, como é que eu posso simplesmente acreditar em algo assim? Porque eles dizem que eu tenho que acreditar nisso porque é pressuposto porque vem depois. Eu não sei se continua a mesma metodologia, né? Era filosofia, a maneira clássica, não é filosofia clássica, é a maneira clássica. Então tinha algumas intervenções de outros tipos de filosofia. E eu disse, eu não posso dizer sim para isso. E aí eu saí da Nova Acrópole, né? Porque eu nem sabia o que era aquilo, como é que eu ia dizer que sim, que eu acreditava naquilo, naquele pressuposto, né? Eu era uma questionadora, eu tenho um perfil psicológico. Para quem conhece Enneagrama, é um outro curso que tem dentro do Criando uma Mente Mestra, eu falo para vocês de Enneagrama, né? É bem legal, porque assistem até com as adolescentes, esses adolescentes adoram entender sobre os perfis psicológicos, né? E o Enneagrama, então eu sou um tipo 6 do Enneagrama, um questionador. É impossível um questionador aceitar por aceitar. Ele precisa ir até o final, ele precisa saber a verdade, né? Então foi lá que começou a minha busca pela verdade. Aí eu trabalhava em imobiliária já com 17 anos e segui na área imobiliária, na minha parte profissional. E sempre com o meu lazer, que era os estudos, né? Sempre. Então eu trabalhava durante o dia, sempre estudei durante a noite ou dava aula durante a noite. Mas o que eu quero dizer com isso para vocês? Dentro de você, desde pequeno, sempre houve a manifestação daquilo que você veio fazer. Só que você não escutava e você não tinha conhecimento e ferramentas necessárias, nem orientação dos seus pais, né? Para que você buscasse essa verdade intrínseca dentro de você. Então, a sua vida foi uma sucessão de acontecimentos. E dentro desses acontecimentos, você foi se engendrando em algumas coisas e se perdendo em outras. Quando chega próximo aos 35, 40 anos, começa a tal da crise da meia-idade. Por que isso acontece geralmente com todos nós? Com todos. Isso acontece porque a gente perdeu o norte daquilo que a gente veio fazer. A gente perdeu a referência daquilo que a gente veio fazer. E perdendo essa referência, a gente acaba fazendo outras coisas no mundo que nós fomos chamados a fazer e esquecemos da nossa real essência e do nosso propósito. Quando eu digo que nós somos Deus em manifestação, é porque nós realmente somos Deus em manifestação. O próprio Deus, um pedacinho dele, subdividido em pequenas partículas em nós. Só que, como diz as leis herméticas, né, tudo que está em cima está embaixo. O todo está na parte, a parte está no todo. Se cada um de nós acessar a centelha divina dentro de nós, Deus dentro de nós, instantaneamente a gente acessa todo Deus, tudo. Entende? É instantâneo. Porque quando a gente acessa, e isso é iluminação espiritual, quando a nossa centelha divina desce sobre nós e se torna um só com nós, unifica, isso é iluminação de 100%. Quando isso acontece, nós naturalmente nos tornamos Deus em manifestação conscientemente. Nós já somos Deus em manifestação inconscientes, né? E é por isso que a gente tem tanto poder de manifestação, que a nossa vida é reflexo das nossas manifestações, pensamentos, sentimentos e ações, né? Pensamentos e sentimentos que naturalmente trazem algumas ações, né? Em um curso em milagres, Jesus diz assim, eu não me preocupo com as suas ações. E tudo é o contrário, né? Nas igrejas, nos colégios, nas universidades, a gente aprende que a tua ação define o resto, né? E não é. A tua forma de pensar define o que tu sente e define as tuas ações. Então, o que Jesus se preocupa em um curso em milagres? Em fazer a reversão do nosso pensamento, a correção do nosso pensamento de um estado separado, né? Eu me penso separado de Deus, e aí eu me sinto separado de Deus e eu manifesto separado de Deus, de forma individual. Eu penso um com Deus, que aí, na verdade, o pensamento é dissolvido, né? E a gente já passa a receber direto de Deus.
através da intuição. Tem uma forte reversão na forma de pensar, e o pensamento, o pensamento e o aprendizado, da forma como a gente entende no mundo, acaba sendo dissolvido. Dissolvido, essa é a verdade. Por isso que se chama o fim do tempo do aprendizado. É um tempo que tu não aprende mais, tu recebe pronto da consciência crística, e ele é decantado dentro de você, e você sente a partir daquilo e age a partir daquilo, da consciência crística. Eu nem sei explicar muito bem, né? Aqui o Jair disse, muito bom, Sofia ama. A Sofia ama. Leva pra Sofia o Mundo de Sofia, não sei se ela já leu. Eu passei para várias pacientezinhas minhas, inclusive eu tinha vários Mundo de Sofia, porque é um livro que eu amo, é um livro que eu amo, Mundo de Sofia. Acho que todo mundo na face da Terra deveria ler. Todo mundo na face da Terra deveria ler o Mundo de Sofia. Sofia vai amar. Compra para ela, senão eu mando o meu para ela. O Mundo de Sofia foi outro divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque eu entendi, foi antes de fazer história que eu li o Mundo de Sofia, ou no começo da faculdade. O Mundo de Sofia, ele me mostrou que a forma como o mundo era organizado tinha sido pensada por alguém, que não era verdade. E é aqui que eu queria chegar. No primeiro semestre já de história, eu fazendo história, buscando pela verdade, descobri que não existe a verdade, que ela é relativa, que nem diz Einstein. Porque ela depende da seleção de fontes que o historiador vai fazer. A gente sempre tenta fazer de uma forma dialética e pegar pelo menos 2 fontes para escrever a história. Mas a grande maioria da história do mundo, é por isso que ela vem se modificando, e as revistas científicas e historiográficas vêm modificando a história. Então está sendo modificado o passado? Não, está sendo descoberto mais sobre o passado. E se um terapeuta holístico fizer uma investigação historiográfica, vai ter outra visão. Um fotógrafo vai ter outra visão. Né? A gente tenta buscar a verdade nas fontes, mas as fontes sempre vão ser limitadas ao teu pensar, ao teu sentir e às tuas crenças. Então, no mundo, é isso que eu quero dizer para vocês, a busca pela verdade sempre vai ser relativa e dual. Ou seja, a gente nunca vai chegar na verdade quando a gente buscar no mundo. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque conhecer a verdade é saber quem tu é, quem é Deus e como funciona o universo, como funciona a vida. E isso é libertador, porque tu entende e manifesta o sentir, a expressão de Deus no mundo. Isso é a realidade. A gente entender que a gente é Deus em manifestação. Mas não que nem um pão oco, que eu sempre falei e sempre senti assim, né? Então eu despertei a consciência crística e eu conseguia ver Deus em todo mundo. Mas em mim, eu sempre me vi como um canal. Eu não me via como Deus em manifestação. Eu me via como um canal, como um pão oco. Alguém que recebe Deus, alguém que recebe Jesus, alguém que recebe da consciência crística e passa isso de forma natural, vai passando o que recebe. Na verdade, gente, eu não sou um canal de Deus, eu sou Deus em manifestação. E toda vez que você fizer uma oração, um pedido, um agradecimento para um Deus fora de ti, tá errado. Porque você está no mundo dual. Você estará agindo, pensando e sentindo a partir da separação. Você estará no ego. O que a gente entende por ego é totalmente diferente do que realmente é. E a psicologia fez uma definição do que é ego como sendo a tua personalidade. E também faz parte. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas o que é ego. Ego é um pensamento de me sinto separado de papai, de tudo e de todos. É um pensamento que gera um sentimento e a partir daí ações de separação, de dualidade. Tá? O que é consciência crística? É a tua real identidade crística. É a tua real identidade compartilhada, 100% compartilhada.
Tu é Deus em manifestação. E a consciência crística traz esse sentimento de verdade, de unicidade. Eu sendo um com Deus, com tudo e com todos, vai gerando sentimentos de amor incondicional e vai manifestando a partir desse sentimento. E todas essas manifestações que vêm de uma consciência crística, divina, universal e 100% compartilhada, tudo que vem desta consciência é criação. É Deus criando e jamais poderá ser desfeito. Por isso que vários treinadores mentais e pesquisadores do subconsciente e da metafísica têm a sensação de criar no mundo, mas a gente não cria no mundo, a gente manifesta no mundo. Então você pode manifestar a cura de uma doença física, emocional, psicológica. Você pode manifestar dinheiro, milhões e não sei o quê. Mas você sempre vai ter a sensação de que se você parar, como eles chamam de cocriar, que não é cocriação que eles ensinam, mas o nome que eles usam é cocriação, mas não é cocriação, tá? Cocriação só acontece a partir da consciência crística, que aí sim você cria com Deus. Tudo que você manifesta na sua consciência humana individual é manifestação. E toda manifestação pode ser instantaneamente dissolvida à luz da verdade. Ou seja, esses ensinadores de mente, né? Os treinadores mentais, que eu também já fui uma, que o Criando uma Mente Mestra é um curso de treinamento mental. Mas todos os meus cursos te levam à iluminação espiritual em algum grau. Mas, por exemplo, tudo que você criar a partir da mente, que não é criação, que é manifestação, tá? Tudo que você fizer a partir da sua mente pode ser desfeito. Tudo. Então, você manifestou uma doença, pode ser curada. À luz da consciência crística. Você manifestou problemas, pode ser curado. Você manifestou um relacionamento perfeito, pode ser desfeito. Você manifestou dinheiro, muito dinheiro, milhões, pode ser desfeito. Então, essa pessoa que manifesta a partir da mente, que acha que está cocriando e não está manifestando a partir da mente, vai ter sempre dentro de si um medo de perder. Sempre vai ter. Porque sabe intrinsecamente que está apenas manifestando, que é manifestação. E é mais rápido, tá? É mais rápido você manifestar a partir da mente. Por que é mais rápido? Porque você faz isso o tempo todo. Você manifesta, toda a tua vida é uma manifestação a partir da sua mente. Consciente e inconsciente, que é a mesma coisa, que ela vem pro consciente, ela se manifesta através do consciente. Mas tudo que acontece na tua vida vem do seu pensar e sentir e, consequentemente, se torna o teu agir. Tudo que tem na tua vida hoje. Quando a gente reverte o pensamento errado ainda no mundo, tipo assim, não faz diferença nenhuma se o teu pensamento é um pensamento de abundância ou se o teu pensamento é um pensamento de escassez no mundo. Tudo vai ser manifestação igual. O que vai fazer diferença é quando você partir de um pensamento e sentimento de separação para um de união. E isso sim, aí vai ser cocriação. E isso assim jamais poderá ser desfeito, tá? E talvez não seja o desejo do teu ser que você manifeste bilhões, tem poder sobre o mundo todo. Eu duvido que alguma centelha desperta tenha vindo para dominar o mundo. Isso é ego. É puro ego. Né? Nenhuma centelha desperta tem desejo de dominar o mundo. Tem desejo de trazer conforto, tranquilidade para sua família, para que possa trabalhar de forma mais tranquila. E a partir daí, ajudar muitas pessoas, porque o único desejo de uma centelha desperta é ajudar. Mas é claro que para isso ela tá bem, a família dela tá bem, tá segura. Esse é o desejo de um Cristo desperto. Minha família tá bem? Ok, agora eu vou pro mundo. Né? Porque ele precisa primeiro
resolver o que é do mundo. Ninguém vai iluminar, ninguém vai manifestar, despertar a consciência crística saindo do mundo. Não existe isso, tá? Não existe. Aí você vai dizer, mas e Buda não largou tudo e foi pro mundo e vários iluminados. Gente, não, tá? Ele foi pro mundo experienciar o mundo. Ele foi viver o mundo, a dor do mundo, conhecer as dores do mundo. Ele foi se tornar o outro, tá? Ele não foi... Não se ouve falar de alguém que ficou sozinho e abandonou toda a família e tenha se iluminado, porque isso não existe. Isso não existe, tá? Tu pode ter algum acesso e vislumbre, mas isso não é iluminação. Por que que eu digo isso? E eu afirmo com muita certeza, e eu nunca li isso em lugar nenhum, tá? Apesar de eu já ter ouvido o professor Hélio Couto falar disso e na época eu não entendia. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente desperta a consciência crística que eu despertei em março do ano passado, a gente sabe que a gente é o outro. A gente sabe que a gente é tudo e todos. Como que eu sozinha, na minha individualidade, vou poder viver e acessar Deus? O processo é sozinho até despertar a consciência crística. Mas no meio do mundo, tem que ser no meio do mundo, porque é o mundo que vai te mostrar aquilo que tu precisa curar em ti. Se o mundo não te mostrar aquilo que tu precisa curar em ti, tu não vai curar, tu vai achar que iluminou, mas tu não tá iluminado, tu tá abdicado do mundo, e isso não é iluminação. Isso não é iluminação. Iluminação é quando tu reintegra o mundo todo dentro de ti. É o contrário. Por isso que eu sou autorizada e eu consigo te fazer experimentar Deus. Eu consigo te fazer experimentar o sentir de Deus. Por que que eu consigo fazer isso? Porque eu sou um ser 100% compartilhado. Porque eu tenho consciência disso. E você me autorizando, eu consigo fazer isso. E eu faço isso todos os dias. Eu faço isso todos os dias. Eu faço trabalhos espirituais todos os dias. E eu uso as centelhas de todo mundo para fazer esses trabalhos espirituais todos os dias. Porque eu sei que eu sou tudo e todos. Então eu uso a força da centelha divina de todo mundo, unifico todo mundo em uma única centelha para realizar trabalhos espirituais. Quando são a níveis universais. Entende? Eu não sei nem explicar isso, eu nem devo falar isso assim, aberto. Vou falar lá para os meus alunos e no final do curso, quando eles já tiverem despertado a consciência crística ou próximos de despertar. Que eu tenho certeza que a partir de julho meus alunos já vão estar despertos. Por que eu trago tudo isso para vocês? Porque é importante a gente entender o porquê que a gente tem crises de meia-idade, por que a gente tem crises no mundo, por que a gente tem a sensação de estar sempre com os nossos relacionamentos falhos, com a nossa profissão de forma falha, por que a gente está sempre com medo de perder aquilo que a gente adquire, por que antes a gente conseguia fazer muito e agora a gente não consegue. Tudo isso acontece, gente, tudo isso acontece. Por quê? Nós nos sentimos separados de papai. Nós buscamos a verdade no mundo. Nós buscamos no lugar errado a verdade. E a gente perde muito tempo e se atrasa muito buscando o amor no mundo e a verdade no mundo. Quando a gente se reunifica com Deus, quando a gente se reunifica com nós mesmos, com a nossa fonte, naturalmente tudo vem se apresentando no devido tempo. Há um mês, mais ou menos, eu vinha fazendo muitos trabalhos, e quando eu faço muitos trabalhos, eu me torno cada uma dessas centelhas, né? Inclusive, no fim de semana que eu fui na imersão 5D do Jair, eu me tornei todos lá no processo. E eu sei que nem todo mundo tem capacidade para entender o que eu estou dizendo. O meu processo de Cristo desperto é entrar no processo de cada um e dar o amparo, o colo e mostrar que Deus estava lá o tempo todo. Esse é o meu processo. O que isso nos mostra e nos traz? Deus quer ser visto por nós.
Ele quer que nós o vejamos em tudo, em todos, o tempo todo. Para que, vendo Ele em todas as suas manifestações mesmo do mundo, para que, vendo Deus, a gente possa acessar o sentir dele dentro de nós. E aí, naturalmente, o amor incondicional surge, o não julgamento surge. Entende que isso não é uma coisa que a gente tem que fazer antes e que é impossível fazer antes de despertar? É impossível a gente não julgar enquanto a gente ainda está no ego. A gente sempre vai estar julgando. Depois que desperta, a gente começa a fazer observações. A gente não fica burro, que a gente não vê mais as coisas. Ingênuo. Até fica, em certo grau. Mas a gente não fica burro, sabe? A gente enxerga as coisas. Mas é um enxergar como um colo, um amparo. Aquilo que Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A gente sente isso que Jesus fala o tempo todo. A gente sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim para a pessoa. Dentro do que o mundo se apresenta. Por exemplo, assim, a gente sabe que vai dar merda determinada coisa. A gente sabe claramente que vai dar merda determinada coisa. Porque a gente recebe diretamente da consciência crística o que vai trazer amor, felicidade e plenitude para aquela centelha. E a gente percebe a partir dos atos, pensamentos e ações de determinada centelha que tal coisa vai dar merda, vai dar problema. Então, a gente alerta. Claro, quando é pedido ou quando a gente gosta muito da pessoa, a gente alerta. É bem isso, é um alerta, não é um julgamento. Entende? É um alerta, olha, se você seguir por esse caminho, não vai dar certo. Não vai ser aquilo que você espera que seja. Então, a gente alerta. Muitas pessoas que ainda não despertaram veem isso como um julgamento. Ah, tá me julgando. Não é um julgamento, é um alerta. Eu tenho certeza que se você me colocar o olho culto, colocar vários despertos e trazer situações da tua vida para nós, pela proximidade que a gente tem com a vontade de Deus, com a essência divina, a unicidade, a gente já consegue enxergar e ter previsões de futuro para cada centelha. Para cada um que entra dentro de nós, a gente recebe. Nem para todos eu falo, mas eu recebo. Eu tenho acessos de futuro, muitos acessos de futuro. E é claro que ele pode ser modificado, claro. E por isso a gente tem muitas vezes acessos de futuro. A gente tem acessos de futuro para que a gente realmente possa modificar o que é necessário. Quando alguma informação vem a mim de catástrofes, de problemas, né? Muitas vezes assim, aquilo na hora me dá um sentir de, nossa, por que isso veio a mim? Agora sim que vai criar isso. Mas eu digo, não, se essa informação veio a mim antes de acontecer, é porque é um desejo de papai que isso não aconteça. E aí que eu uso as centelhas, para fazer trabalhos. Por exemplo, agora eu vou falar uma coisa para vocês, eu sei que não é todo mundo que vai assistir, só vai chegar, só acessa quem acessa. Quem assiste essa live vai entender. Por exemplo, tem a Lu, que ela trabalha com os mentores espirituais e ela acessa, inclusive Nostradamus, né? E aí, Nostradamus, através de um acesso dela, falou de algumas previsões de coisas que iam acontecer em outubro do ano passado, novembro do ano passado. Que iam ser invasões do mar para a terra, de tsunamis, que iam ser muitas mortes de crianças e atentados para crianças, e que iam ser muitas mortes de jovens e adolescentes, em baladas e coisas assim, iam matar muita gente com crimes horrendos para que causasse pânico e medo, tá? Quando essa informação veio para mim, eu disse, meu Deus, mas por que essa informação veio para mim? Agora sim que vai criar, porque o meu sentir cria, né? Um Cristo desperto que sente alguma coisa, cria, tá? Ele cria. No entanto, eu pensei assim, não, se essa informação veio a mim,
aleatoriamente, do nada. É porque eu tenho poder de modificar, porque não é vontade de Deus que isso aconteça. Mas se não houver uma interferência, vai acontecer. E aí o que eu fiz? Eu acessei todas as centelhas, todas, de todos vocês, de todos nós. Eu pulsei centelhas. Isso um dia eu vou ensinar a fazer. Uni todas elas, me tornei todas elas unificadas, né? Que é Deus em manifestação. E quando eu fiz isso, eu realizei as curas para que essas dores e isso não acontecesse. Porque eu tenho um projeto que Deus aceitou, que é o projeto de iluminação planetária através do amor. E eu acho que vou ter que tirar esse vídeo do ar, porque isso aqui é bem intenso, tá? Esse projeto de iluminação planetária através do amor traz uma nova ordem mundial, uma nova ordem existencial que afeta todas as camadas de realidade e de ilusão. Antes, a iluminação se dava e a evolução através da dor. Então, existe um acordo de que algumas centelhas fariam trabalhos para trazer movimento para os acomodados. Que pode-se dizer, e isso é o meu livro 2, tá? De como se sustenta a consciência crística na forma. Então, muitas centelhas têm acordos com Deus, tá? De que ia ser feito esse trabalho. E eles sabem as consequências disso. Então, são centelhas muito amadas de Deus, tá? Que são os negativos. Então, os negativos fazem trabalhos para Deus, trazendo mais problemas para as centelhas desmemoriadas, sentadas com a bunda no sofá, acomodadas na sua vida natural cotidiana. Centelhas, que podemos chamar de negativos, fazem o trabalho de piorar aquela vida para que a pessoa acorde e faça um movimento e vá buscar a sua real identidade e a sua evolução. Olha que punk isso, mas depois eu vou receber bem claramente para poder trazer nesse livro. O que acontece isso? Isso era assim, até este ano, até ano passado, mais especificamente, tá? Foi aceito um projeto de iluminação espiritual através do amor, já que somos todos amor. Eu me sinto como se eu tivesse feito, sabe, um trabalho de conclusão de curso, um TCC, uma tese de doutorado, né, entregue para Deus, e ele aceitou o meu projeto, que eu não fiz sozinha. Neste projeto existe um projeto de iluminação espiritual através do amor. E o que é isso? Se nós somos amor, se essa é a nossa real identidade, amor não é um sentimento que a gente tem, mas sim a nossa real identidade, tá? Se nós somos amor, manifestar quem nós realmente somos não pode ser tão difícil. Entende? Difícil é a gente manifestar esse ego cheio de problemas, de dor, de sofrimento que a gente vem manifestando. Então, neste projeto da iluminação espiritual através do amor, vai vir equipes espirituais trabalhando fortemente para apressar a iluminação espiritual. Todos os dias nós intencionamos e derramamos luz divina sobre todas as centelhas. 100% das centelhas recebem todos os dias. Todos os dias a gente pulsa a centelha e a gente busca essa unificação todos os dias. E mais cedo ou mais tarde, no começo vai ter um processo de angústia e agonia, que eu sempre explico, né? Quando as pessoas vêm a mim, geralmente elas estão nesse estado de angústia e agonia, que é um estado entre o teu sentir e as tuas manifestações estão em atrito, né? Por quê? Porque você já sente, já manifesta a centelha, mas ainda tem o ego.
Então, entra em atrito. Esse entrar em atrito entre centelha e ego gera angústia e agonia. E eu sei como fazer a cura desse sentir de angústia e agonia, né? É através do compartilhar do meu sentir. E todos que assistem meus vídeos, que acessam meus conteúdos, que me veem, que ouvem a minha voz, acessam este sentir naturalmente. E isso acontece naturalmente. Por que isso acontece naturalmente? Porque é a tua real identidade, é o teu ser, é quem tu é. Tá? Tu é Deus em manifestação. Tu não é um ser humano sozinho, individual, largado no mundo solto por aí. Tu é uma centelha divina que nunca se separou da fonte, manifestando em um corpo humano, neste momento, em uma personalidade humana individual, né? A gente está manifestando o estado de Eva e da serpente, né? Eu recebi a analogia de como funciona o que é Adão, Eva e a serpente, né? Adão é o nosso estado natural de centelha divina. Eva é a nossa consciência humana individual, necessária para que Deus pudesse experimentar de forma individual aqui, manifestar de forma individual. E a serpente é a tentação de nos sentirmos separados de Deus por termos essa consciência individual. Por isso que vem através da Eva, né? E na Bíblia virou um homem, uma mulher, e uma cobra e uma maçã. Olha só. Mas tudo bem, cada um vai entendendo do jeito que dá. O que eu quero dizer é que se tu receber isso como a verdade que é, você manifesta a centelha. E eu tenho certeza que a tua centelha reconhece essas palavras, reconhece esse sentir e acessa isso dentro de ti. E naturalmente isso vai se expressando. O que eu quero dizer é que quando a gente chega nessa crise da meia-idade, quando a gente chega aqui, o que a gente deveria fazer? Olhar com verdade para toda a nossa vida e todas as nossas manifestações e buscar a verdade. Buscar assim, ó, Deus, o que tu quer expressar aqui nesse mundo? O que tu quer viver aqui através de mim? Tu me emanou por algum motivo, tu me criou por algum motivo. O que tu quer experienciar e o que tu quer viver aqui através de mim? E deixar ele se expressar e agir através de ti. Isso vai te trazer o quê? Felicidade plena, a solução de todos os teus problemas. Uma vida de abundância, felicidade milagrosa, relacionamentos incríveis, a cura de toda a tua família, todos os antepassados, todas as futuras gerações. Isso vai te levar à iluminação espiritual de forma natural, sem grandes protocolos e grandes problemas. E você vai manifestar tudo o que o teu ego sempre desejou. Só que ele jamais pode acessar isso. Porque é natural dele o sofrer, o buscar e não encontrar. Então a gente vai transcender o ego, viver a nossa centelha. E fazendo isso, deixando Deus se expressar em nós e através de nós, a gente vai manifestar riqueza, abundância, felicidade, prosperidade, cura, saúde, bem-estar, beleza. Tudo. Tudo que você sempre quis está lá, né? Tem pessoas que pedem na ressonância do professor L. Couto o 6º degrau. Depois daquela aula dos degraus de Maslow, pedem o 6º degrau. Só que tu tá lá que tu nem resolveu o 1º e o 2º degrau e já pede o 6º degrau. Não dá pra ser assim. Não dá. Tu não vai conseguir, tá? Então, resolve um por um dos degraus. Sempre com a intenção de chegar no 6º, mas resolve o 1º, o 2º, o 3º degrau, para que você possa acessar o 4º, 5º e o 6º degrau, tá? A gente não entende, não tem capacidade de entender tudo que o professor L. Couto fala, tudo que Jesus fala, tudo que os iluminados falam. Obrigada, Lena! Agora eu entendo o que é isso. Se tu entendeu o que eu disse aqui, eu só agradeço, tá? Eu só realmente agradeço. Porque o que eu acesso é muito incrível e eu tento traduzir em palavras e trazer para tua vida cotidiana para que tu consiga aplicar o teu ser.
Porque de nada adianta a gente conhecer a verdade sem que isso tenha uma aplicabilidade prática na nossa vida cotidiana. O mais difícil não é iluminar. O mais difícil é um ser iluminado viver aqui manifestado numa forma humana. É aprender a sustentar essa consciência crística aqui. Isso é mais difícil. A gente acha, antes de chegar lá, que o mais difícil é iluminar, mas não é. Depois tu chega lá e tu diz, nossa, era só um acesso de memória. Era tão simples. Só que eu não conseguia acessar a memória do Cristo que eu sou, porque eu estava engendrado demais no ego. Mas agora eu consigo acessar isso. Então, agora que eu acessei, eu preciso aprender a viver com essa consciência divina universal numa vida humana manifestada. E é isso que eu tenho para ensinar para vocês. E esse ano ainda é minha iluminação de 100%. E tudo isso vocês vão ver. Vocês vão ver tudo isso. Porque eu vou trazer... o meu curso Despertar Crístico é o passo a passo do meu despertar. É o meu processo, é o meu caminho. Que todos que fizerem vão despertar também. E vai vir outro. Mais rápido e mais fácil ainda. Que eu estou digitando, que já está escrito. Eu só tenho que digitar. Que eu estou digitando aos poucos, porque cada vez que eu digito, eu me torno o próprio Deus e recebo da própria divindade. Então, me demanda muita energia, né? E eu tenho que me fortalecer ainda um pouco mais nesse corpo físico, para que eu possa receber mais, tá? Quem está chegando agora e perdeu a live, aproveita e reveja, porque vai te trazer muitas coisas práticas do teu dia a dia. Para que tu olhe para o teu dia a dia como centelha e veja o que te dói hoje. Em cada atendimento que eu sempre fiz, eu sempre comecei assim pela pessoa, o que está te incomodando hoje? Pessoas que faziam terapia há 20 anos, psiquiatra, psicólogo, não tinham abertura para falar para o psicólogo, para o psiquiatra, o que sofriam. É uma pergunta que eu faço, eles abrem. A vida toda. O que te incomoda hoje? Por quê? Porque a partir do que está te incomodando hoje, o que te incomoda hoje é reflexo de todo o teu passado, de toda a tua história e de todos os teus ancestrais. Tu é reflexo hoje de tudo que tu viveu e que todos viveram antes de ti. Então, curando o que te incomoda hoje, cura todo o passado. A gente não precisa voltar lá para criança, voltar lá para não sei o quê, e um monte de coisa. Claro que cada um recebe o seu processo e sigam o seu processo. Mas a verdade é que não é necessário. Se você observar o que te incomoda hoje, tu curando isso que te incomoda hoje, uma por uma das coisas que te incomodam hoje, tu libertou o passado inteiro. E tudo. É muito mais simples do que a gente pensa. Só que é necessário que venha todo esse conhecimento. Como eu sempre digo, todos que despertam consciência crística ou acessam, e todas as formações terapêuticas foram realmente criadas por iluminados, mesmo que as escolas que ensinam esses conhecimentos, que nem FT, constelações familiares, Reiki, entre outros, ensinem muitas vezes de forma egóica e distorcida, inclusive centros espíritas e igrejas, muitos ensinam de forma egóica e distorcida. Ainda assim, a essência de todas essas formações, elas têm cunho divino universal, de iluminados, que trouxeram isso pra gente, tá? O nosso ego vai mudando, transmutando, e vai sendo muito útil no mundo para resolver coisas do mundo, temporariamente. Porque a única coisa que resolve tudo é o despertar da consciência crística. O resto é tudo balela e ilusão. Essa é a verdade. É uma questão de tempo. Por isso que a gente faz uma formação terapêutica, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra. Ah, então eu vou fazer minha própria técnica porque nenhuma dessas funcionou. Por isso que não funciona. Porque todas elas foram deturpadas e estão sendo feitas a partir do ego. Não tem como solucionar. Jesus já disse, num curso em milagres, num curso de amor, eu nem lembro onde foi. Ele diz assim que tudo o que for do mundo vai aparentemente curar.
Aparentemente curou. Aparentemente doía. O meu pé não dói mais. Mas não foi curado. Foi transferido para uma outra parte de ti que daqui a pouco vai manifestar dor. Só o que cura é a consciência crística, é a consciência de unicidade. Porque todos os nossos problemas vêm do sentimento de separação, vêm do ego. Tá? Por isso que é tão difícil a gente entender. Porque a gente, no primeiro lugar, ninguém sabe o que é ego. Ninguém sabe o que é ego. Só os iluminados sabem o que é ego, tá? Então, quando a gente tenta explicar, e eu explico isso de uma forma muito simples, toda vez que tu se sentir um ser humano individual, é ego. Pronto. É ego. Deu? É ego. Tudo que vier disso é do sentimento de separação. Tudo que vier desse ser humano com sentimento individual é manifestação, é feito no ego. Tudo que vier de um desperto crístico é criação e jamais poderá ser desfeito e vai ser a partir do amor incondicional e vai curar. Tudo, tá? A manifestação das curas de um desperto crístico pode demorar, porque a centelha que recebe, porque dar é receber, então Deus só tem uma lei que dar é receber. Quando uma centelha crística desperta, manifesta uma cura, intenciona uma cura para uma centelha que ainda não despertou, instantaneamente a cura dada é recebida. Agora, a centelha que recebeu, às vezes não consegue manifestar instantaneamente, porque ainda tem resistência, não se rendeu. E no momento em que ela se render, ela acessa a cura, é só um acesso, tá? Então, o meu pedido hoje para você, e o pedido de papai hoje para você é qual? Olha para sua vida com muita verdade e sem julgamento, que não é possível enquanto você está no ego, e eu entendo isso. Então, olha com julgamento mesmo para tua vida. Mas eu quero que tu olhe para este momento da tua vida e anote tudo num papel, o que te incomoda hoje. E você vai fazer o exercício de EFT para isso, tá? Como assim? Você vai anotar tudo que te incomoda hoje. Desde um nariz torto até um casamento infeliz, uma dor física, problemas financeiros, relacionamentos horríveis, uma doença de um filho, qualquer coisa que te incomode hoje, anota tudo. Anotando tudo isso, tu vai em cada um desses pensamentos, vai sentar em meditação, observar cada coisa dessas que te incomoda, sem se apegar a ela e fazer a limpeza com o EFT. Pode ser tanto com o EFT dos pontinhos, depende do grau que você está de sentir e pensar, tá? Mesmo que meu casamento me incomode muito hoje porque eu não estou feliz, eu não tenho companheirismo e tal, eu me amo e me aceito plena e completamente. Mesmo que meu casamento não esteja bom hoje, eu me amo e me aceito plena e completamente. Mesmo que 3 vezes no ponto do karatê. E dá o segmento nos próximos pontos. Coronário, começo das sobrancelhas, fim das sobrancelhas, embaixo do olho, no ossinho, embaixo do nariz, embaixo da boca, clavícula e embaixo do braço. Vai fazendo essas rodadas de EFT, expressando sinceramente todo o seu sentir sobre tudo isso, e você vai fazer isso até sentir uma paz. Vai fazer pelo menos, no mínimo, por 60 dias. Tá? Mas vai chegar um ponto que você não vai mais sentir dor em relação àquilo e vai passar. Mas faça para tudo que te incomoda, tá? Vai fazendo isso para tudo que te incomoda até você sentir uma paz. Funciona 100% das vezes. Ah, Ana, mas eu já tô num grau um pouco mais evoluído, mais crístico, o que eu faço? Você vai fazer a mesma coisa, observar o seu pensar, observar o seu sentir em meditação. E você vai olhar para aquilo e vai dizer, olha, tal situação tá me incomodando. Essa situação tá me incomodando. Cristo, eu te chamo em presença
para trazer o seu amor e a sua luz para toda essa situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. E entrega tudo para Ele, tá? Quantas vezes você sentir, até sentir uma paz. O que acontece? Para muitas pessoas eu já fiz essa técnica, e sempre que eu faço, eles chegam a ver Jesus Cristo. O Cristo que aparece é o Cristo que você acredita, né? Mas é sempre o Cristo em ti, tá? A última vez que eu fiz isso fisicamente, em alguém fisicamente, até foi no Jair. E ele viu Jesus, ele disse, eu tô vendo Jesus, né? Porque é a manifestação do Cristo que ele vê, né? Então, ele viu Jesus Cristo. E ele vem mesmo, tá? E se materializa. Eu vejo Jesus no estado puro de luz. Eu não vejo ele numa forma física, né? Um corpo humano. Eu vejo ele como eu conheço ele. Como eu vejo todo mundo. Um dia uma amiga minha disse assim... Ela foi num centro espírita apométrico. Inclusive, eu vou ensinar vocês a fazer apometria. Eu acho que eu vou fazer um mini curso para ensinar vocês a fazer autoapometria, porque é bem importante para a gente se autodesobsidiar, né? Tem tanta coisa que eu posso trazer para vocês, que dá para vocês se auto-aplicar e trazer tanta solução para a vida de vocês que vocês não têm ideia. É muita coisa, né? Enfim, ela disse assim, Ana, como tu me vê? Porque eles me viram de uma forma tão egóica, tão pequena, tão... Eu me senti tão triste. Eles me julgando, eles falando pra mim isso, aquilo. Aí eu disse assim, filha, eu te vejo como tu é. Eu não consigo te ver de outra forma e eu não consigo ver ninguém de outra forma. Isso é natural em mim. Eu não consigo ver ninguém conforme o seu corpo, o seu arquétipo, a sua manifestação. Apesar de que eu falo e ajudo e auxilio, né? Porque quando eu vejo o arquétipo de alguém, eu já vejo que precisa ser curado. Então, eu já... Pra manifestar a centelha, entende? Quando eu vejo um arquétipo manifestado, eu já vejo... Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais simples. Por exemplo, quando eu vejo a tua personalidade... né? Por exemplo, de um Apolo, né? E eu já vejo o Apolo sendo um Deus Sol maravilhoso, mas manifestando o menino. O que o Apolo precisa fazer para transcender e viver no Cristo? O que ele precisa fazer? Curar as manifestações de menino, né? Curar as manifestações de menino. Como é que ele vai fazer isso? Pensando, sentindo e agindo a partir do homem, a partir do adulto. Aquele que diz não, dá licença, eu não preciso ser bajulado, eu não preciso ser desejado, eu não preciso ser o sol para todo mundo, que aparece para todo mundo, que brilha. Eu não preciso que os outros digam que eu brilho, que me desejam, para que eu seja o homem que eu sou. Aí ele se torna Zeus, ele intercambia com o arquétipo de Zeus, unifica os dois e se torna um homem curado, 100% curado, entende? E isso para todos os arquétipos femininos, para todos os arquétipos masculinos manifestados. A gente precisa intercambiar arquétipos, curando as nossas feridas, para que a gente transcenda e se torne 100% centelha, tá? Eu vou até fazer um curso, eu tenho cursos de arquétipos, quem quiser tá lá no link da minha bio, é para feminino, os de arquétipos que eu tenho lá. Eu aconselharia todos a fazer pelo menos 2 cursos meus, que tem preços bem bons, né? O Despertar Crístico é para todo mundo, mas é para quem busca iluminação espiritual ainda esse ano. Mas os cursos autoconhecimento prático e criando uma mente mestra são cursos que te levam de iniciante a nível hard e cura da vida instantaneamente, de forma muito rápida e prática, tá? O autoconhecimento prático são 8 aulas que te levam de um ser humano normal, humano, mortal, para um desperto muito rápido,
muito rápido, assim, muito rápido, 8 aulas, 8 encontros, né? E todos já gravados, então tu faz a hora que tu quiser. O Criando uma Mente Mestra, ele já traz mais conhecimento prático e de execução. Aí são 80 aulas, é um curso que avança mais na tua mente, vai te tornar uma mente realmente mestra. Todo o poder mental tá lá, poder de manifestação, como se faz isso, tá tudo lá. Mas ele também vai te levar a 1 grau de iluminação espiritual. Todos os meus cursos te levam à iluminação espiritual em algum grau. Você vai despertar a consciência crística em algum grau, vai acessar. Depende do nível que você tá, você acessa 100%, depende do nível que você tá, você acessa 30%, 40%, 50%, 60%, tá? Mas todos te levam, todos. Todos foram guiados pelo próprio Deus, todos foram gravados com Jesus, junto comigo, dando essas aulas, todos eles, tá? O que vai fazer você ser chamado para um curso para outro é o seu grau de recebimento e entendimento. Você vai olhar o curso, você já vai assistir o vídeo explicativo, você já vai saber, isso é para mim, tá? O Cristo em ti reconhece aquilo que ele precisa nesse momento para se unificar, tá bom? Então, meu recadinho para ti era esse: faz o EFT, faz a ponte de luz, tá? Que é essa outra técnica que eu ensinei para vocês de uma forma mais simples, eu ensino ela mais avançada no meu curso. Mas se você fizer isso, você vai curar a sua vida agora, tudo que te incomoda hoje, e vai curar todo o passado e as futuras gerações e o teu futuro, tá? E aí você vai começar a receber direto da consciência crística e a tua vida vai ser uma vida abençoada, iluminada, próspera, abundante e feliz, que é o que todo mundo busca, no final das contas. E real, manifestada, tá bom? Um beijo. Foi um prazer estar aqui. Eu só vim porque papai pediu para que eu viesse trazer esse conhecimento para vocês com muito amor. E agradeço a todos por estarem aqui, tá? Um beijão. Até mais.